Deus abençoe a todos vocês que estão no YouTube assistindo a nossa live. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, no versículo 17. 3,17. Diz assim, olha. 3,17. Por quê? Por quê? Não pergunta. Melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim quer, do que fazendo o mal. Melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim quer, do que fazendo mal. Se você está fazendo bem, é uma pessoa que não deseja o mal para ninguém, você é uma pessoa que ajuda ou ajudou alguém ou fez algo por alguém e hoje esse alguém está fazendo você padecer, está fazendo você ficar triste. Hoje esse alguém está te colocando em situações que você fica se perguntando, meu Deus, mas por que que isso está acontecendo comigo? Ou por que que ele ou ela está fazendo isso comigo? Eu nunca fiz mal para ninguém, nunca desejei o mal. Por que que eu estou enfrentando isso? Ele diz, o apóstolo diz, é melhor você saber que está passando por isso, sem ter feito o mal, do que fazendo o mal. Quando você sabe que você não fez, então você é justo. A resposta de Deus virá. A resposta de Deus não vai tardar, ela virá para a sua vida. Se você está sendo maltratada pelo teu marido, você só fez o bem para ele, ele está te maltratando. Maltratado por alguém no seu trabalho, por alguém na sua família, que você só fez o bem. Não fique triste. Levante a cabeça. A palavra de Deus diz, é melhor que você esteja sofrendo porque fez o bem do que se tivesse feito o mal. Porque todo esse sofrimento que você está passando, enfrentando, ele virá com resposta, com a bênção de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus disse, dai, ser-vos-á dado. Quando você dá, ainda que seja um copo de água fria, ainda que seja um pão, um sorriso, um bom dia, você vai receber muito de Deus. Eu sei que eu atendo pessoas que dizem, mas eu nunca fiz nada de ruim para o meu marido e ele está me traindo. Já fiz de tudo. Ontem mesmo eu estava atendendo uma pessoa que estava indo para a separação. Eu encontrei a pessoa, não a conheço. Eu olhei para ela e falei, senhora, só um minutinho. Sabe quando o Espírito fala, o Espírito mostra, testifica? A mulher com uma caixa de papelão na mão, senhora decente, com uma caixa, ela disse, não, essa caixa é para levar as minhas mudanças, que hoje eu me separo do meu marido. Quando eu abri a boca para falar com a mulher, ela começou a chorar. Começou a chorar dentro do mercado, chorando, e as pessoas ali, e eu falei, vem aqui, senhora, olha, comecei a falar de Jesus. Você tem que falar. Quando eu falei de Jesus para ela, na hora a lágrima caiu. Eu falei, senhora, a senhora não fez o mal. A senhora é uma má esposa? Não. Maltrata ele? Não. Traiu ele? Não. Então, Cristo está com a senhora agora. Não vai embora. Não vai embora porque... Você lembra quando a gente falava, desde criança, dizia, há um ditado que falava assim, o incomodado que se mude? Você tem a luz, você não pode se incomodar. Você não pode sair daí. Não. Aonde você chega, a luz dissipa as trevas.
Se você chegar na sua empresa, a luz está ali. Então, trevas que se incomode, que saia. No teu casamento, na tua casa, no teu corpo, a luz. Então, a doença que se incomode, saia. Mas a partir do momento que você fica incomodado, você permite que a doença fique e você sai e fica aí a tua matéria, o teu corpo depressivo, caído, angustiado, aí você não consegue se levantar. Continuando aqui, no versículo 18, diz assim, olha como que a palavra de Deus é rica. Veja como, você gosta de ouvir a palavra de Deus? O que você mais gosta quando você vai à igreja? Escreve aí. Escreve aqui, por favor. Quando você vai à igreja, quando você está no culto, seja onde for, eu sei que temos católico aqui, evangélicos, temos pessoas de várias igrejas. O que você mais gosta quando você vai a uma reunião, a um culto? O que você mais gosta de ouvir? Você gosta de ouvir isso aqui? Olha como é rico, ó. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados. Ele está dizendo, Jesus também sofreu por algo que ele não fez. Jesus, ele padeceu, gemeu por algo que ele não cometeu. Por nós, ele sofreu. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Olha isso. Modificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Você pode estar aí aflito, enfrentando problemas na justiça, no banco, na família, problemas com enfermidade, seja onde for, mas o problema não pode atingir o Espírito que Deus colocou dentro de você. Cristo padeceu, mas não no espírito. O espírito estava forte, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Quando você enfrenta lutas, você pode estar enfrentando situações, problemas com... Deixa eu só ver aqui, tem muitas pessoas mandando os comentários aqui. Você pode até... Ó, aqui, ó, tá vendo as pessoas falando? Ouvir a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo. Você pode estar enfrentando a luta que for, mas não pode abalar o teu espírito. Ah, pastor, mas tem hora que eu fico triste. Todo mundo, eu também. Cristo também teve um momento que ele ficou triste. O que você não pode permitir é que essa tristeza venha fazer você achar que você não tem o Espírito de Deus. E você ter o Espírito de Deus é ter uma certeza. Davi, naquela época, na época de Davi, ele falava para Deus, não afaste de mim o teu Santo Espírito. Não afaste de mim. No 19, no qual também foi, olha isso aqui, ó, foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Veja só, você sabe que, pensa comigo, na hora que Jesus estava para ir para a cruz, quando Jesus estava indo para a cruz, antes, na hora do julgamento, gritavam, solta Barrabás, prende a Jesus Cristo, solta Barrabás, você lembra? Será que Satanás estava feliz com isso? Será? Porque ali Jesus estava indo para cumprir a Escritura. Jesus estava indo para cumprir a profecia. Ele estava indo para a morte. Por que Jesus foi à morte? Tudo foi profetizado. Lá em Gênesis fala que ele pisaria a cabeça da serpente, esmagaria a cabeça da serpente.
Satanás sabia disso. A serpente sabia que um dia o Filho de Deus iria esmagar a sua cabeça. E quando Jesus estava na cruz, que ele disse assim, quando Jesus falou, está consumado, ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Você sabe por que Jesus fez isso? Jesus já sabia disso. Ele já sabia. Ele sabia. Jesus sabia de tudo que estava acontecendo. Jesus sabia que seria traído. É tanto que ele falou para Pedro que seria morto. Lembra quando Pedro falou quando ele falou para Pedro, arreda de Satanás? Jesus sabia. Ele sabia. E na hora que Jesus disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Na hora que ele disse assim, está consumado. Você sabe o que aconteceu? Olha, é muito forte, rapaz. Sabe o que houve, gente? O Espírito de Cristo, o Espírito dele se soltou da matéria. O Espírito dele se soltou da matéria. Por que se soltou da matéria? Porque a profecia, na linha da profecia, Cristo teria que descer ao inferno, descer ao abismo. Ele teria que ir lá, no abismo. Jesus teria que descer lá. Só que de carne e osso, não tinha como ele entrar na terra para ir lá. Como que Jesus ia entrar na terra? Ele tinha que deixar essa carne aqui. Essa carne teria que ficar aqui na terra por 3 dias. 3 dias, essa carne teria que ficar. Aí na hora que ele se desgrudou da matéria, aí o espírito dele desceu. Foi lá nas profundezas. E quando chegou lá, ele pregou. Pregou para os rebeldes que estavam ali. Mas você sabe o que é mais profundo? Mais profundo, para você dormir pensando nisso. Dorme pensando nisso. Vocês estão ouvindo? Quem está ouvindo aí? Vocês estão ouvindo? Quem tá ouvindo? Vocês estão vendo? Deixa eu ver aqui. Quem está vendo aí? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, pessoal? Estão entendendo a palavra? Sim ou não? Estou preocupado, acho que não estão entendendo não. Estão entendendo? Então, senhora Martins, Salles, pensa comigo, isso é a riqueza da palavra de Deus. Isso é a riqueza. Quando Jesus, é tão profundo isso que o Espírito de Deus, ele está aí com você. Ele está falando com você agora. A matéria ficou grudada na cruz e o Espírito dele desceu. Na hora que ele desceu, ele começou a andar lá no inferno. Imagina. O capiloto, Satanás, sabia disso. Porque Cristo teria que descer lá, pisar na cabeça dele, amarrar, prender a antiga serpente. E ele foi lá nas profundezas e pregou. Vou ler mais uma vez aqui, ó. Vou ler para você ver se o que eu estou falando está dentro dessa palavra ou não. No versículo 19, diz assim, ó. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Os espíritos que estavam lá no inferno, em prisão, Jesus pregou para eles. Agora imagina, gente, o que é tão profundo é. Quando Jesus estava andando lá no inferno, imagina, ele é a luz.
Imagina o Filho de Deus glorioso, o Espírito dele todo iluminado, andando lá no reino das trevas. Chega o rei da luz no reino das trevas. Imagina a majestade de Cristo naquele lugar. Aí você pensa, uma pessoa que se mata, que se suicida, tem salvação para ela? A Bíblia diz que o suicida vai para onde? Alguém pode responder? O suicida vai para onde? Uma pessoa que se suicida, que se mata, que tira a própria vida, ela vai para onde, hein? Para onde que vai? Alguém sabe falar para onde vai? Não? A pessoa que tira a própria vida, que se suicida, para onde que ela vai? Você sabe para onde? Para o inferno. Ela vai para o inferno, quem tira a própria vida. Judas, aquele que deu um beijo em Jesus, que Jesus o chamou de amigo. Que Jesus o chamou de amigo. Quem se suicida não tem salvação. Não tem, vai para o inferno. Saul, o rei Saul se suicidou. Judas, que traiu Jesus, ele também se suicidou. Lembra que ele se suicidou? Quando Judas se suicidou, automaticamente perdeu a salvação. Agora você imagina Jesus no inferno encontrando Judas? Você já pensou? Você já pensou Jesus andando e Judas olhando e dizendo, olha lá. Aí fica uma pergunta, né? Que o oculto, o profundo e o oculto e o escondido cabe a Deus revelar. Eu não quero deixar nenhuma dúvida e aí é só Deus que sabe. Judas era amigo de Jesus. Jesus chamou de amigo. E Judas estava lá no inferno. Será que Jesus pregou para Judas? Não, a Bíblia fala que pregou para aqueles que eram antes do dilúvio. Está bem claro na Bíblia. Mas aí cabe a Deus falar, né? Olha como é profundo. Na hora que o traidor foi indicado, quando o traidor foi indicado, só voltando, lembrando, Pedro, apóstolo Pedro, ele chegou para João, que era o discípulo amado que ficava com a cabeça no peito de Jesus. Ele disse assim, João, vem cá, João, faz favor, pergunta para o mestre, você está aí pertinho dele aí, pergunta para o mestre, ô João, quem é que vai trair a ele, porque a gente não sabe, pergunta para ele aí, João. E João, com a cabeça aqui, no peito de Jesus, olha para o mestre e fala assim, mestre, quem vai te trair? Aí o mestre diz assim, aquele que molhar o pão junto no meu cálice, esse é o traidor. Só que naquele momento ali, existia um mundo espiritual. Os discípulos não sabiam quem era o traidor. Satanás também estava ali. Jesus via Satanás, mas os discípulos não viam. É tanto que na hora que Jesus falou para Pedro, arreda-te Satanás, Jesus estava falando com Satanás. Jesus não estava chamando Pedro de Satanás, ele estava falando para Satanás, arreda-te Satanás. A todo momento Satanás estava ali. Todo momento. Jesus falava para Satanás, arreda-te. Aí na hora que Jesus falou isso, o traidor é aquele que coloca o pão. Você sabe que lá em Israel, isso é até hoje. Só um amigo íntimo pode fazer isso, molhar o pão no vinho. Somente um amigo íntimo pode fazer isso. E na hora que Judas tocou o pão no vinho, Jesus olhou para Judas. Quem você acha que Jesus estava vendo, hein? Não era o Judas. O Satanás estava ali. Satanás estava ali. E Jesus falou para Satanás, vai.
e faz o que tem que fazer. Jesus não estava mandando Judas, ele estava falando para o Satanás, vai e faz o que tem que fazer. Aí na hora Satanás já tomou Judas e você entendeu? Pegou? Entendeu? Satanás entrou e Judas naquela hora saiu para fazer, porque o Satanás já ia fazer o que tinha que fazer, porque lá no livro de Zacarias existe uma profecia que fala das 30 moedas de prata. Tudo isso, gente, já estava ali, tudo já estava profetizado. Jesus sabia, Satanás sabia, só que a pior derrota de Satanás antes da cruz, foi ele gritar, foi as pessoas gritar, solta Barrabás, solta Barrabás. Por quê? Eu imagino, se o Satanás grita, não, 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 ele iria atrapalhar a missão do Filho de Deus na terra, porque Jesus tinha que morrer para poder o Espírito descolar da carne para ele descer no inferno. Ele tinha que passar por isso. É tanto que depois que Satanás, ele foi no corpo de Judas, olha só, o Espírito de Jesus tinha que sair do corpo dele e Satanás teve que entrar em um corpo, Judas. Quando quando Judas fez o que fez, que deu um beijo, que Jesus olhou para ele e disse, amigo, é com um beijo que você me traz, chamou de amigo. Naquela hora, Satanás já pulou. E Judas, com a mão na cabeça, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Judas, se desesperou. E aí veio o suicídio. A sua morte, se suicidou. Vocês conseguiram entender? O que isso quer dizer? Isso quer dizer, eu te falo com muita alegria, que se o Espírito de Cristo saiu do corpo dele na cruz para ir ao inferno pregar para aqueles que estavam lá, o Espírito de Cristo está aí agora com você. Receba. Ele está aí agora te fortalecendo, Ele está aí te dando força, Ele está aí dizendo, eu sou contigo, eu sou o caminho, eu sou a luz. Ele está aí dizendo para você, não temais. Ele está aí dizendo para você, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você vai vencer. Ele está aí falando para você que a tua casa está abençoada, porque Ele está aí. Você não precisa do Cristo, o corpo dele gravado numa figura numa parede. O Espírito dele está aí. O Espírito de Cristo está aí agora, te fortalecendo, te dando força, porque ele tinha na cruz, o Espírito dele tinha que se desgrudar do corpo na cruz para poder o Espírito descer no inferno e pregar para as almas que estavam lá. Ele não tinha como descer de carne e osso. Imagina Jesus pular, como é que a carne iria entrar na terra para chegar no inferno? Ele ia sumir, todo mundo ia ficar procurando, cadê ele? Ia fazer... Não, ele tinha que morrer. Jesus, quando ele morreu, gente, ele disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu entrego o meu espírito. Faça isso. Na hora que vier a luta, que vier a tribulação, que vier o desespero, diga, Pai, em tuas mãos eu entrego a minha vida. Em tuas mãos eu entrego a minha família, em tuas mãos eu entrego minha esposa, meu marido, meus filhos. Em tuas mãos eu entrego a minha alma, a minha vida. Se você tivesse um amigo que estava sofrendo nas profundezas e você o encontra, você deixaria ele lá ou levaria ele? Aí eu não posso falar nada para você. Aí só cabe a Deus, né? Só cabe a Deus. E outra coisa, olha só. Quando Jesus disse assim, ai daquele
por meio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Jesus, ele não está falando de Judas, ele está falando de Satanás. Satanás estava ali. Existe, pessoal, dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Você já percebeu que às vezes parece que tem duas pessoas falando, uma do teu lado, outra do outro? Às vezes você fala, eu quero isso, vem uma vozinha dizendo, não, não faz isso. Às vezes você fala, hoje eu vou amar meu marido, vou beijar meu marido, vou amar minha família, hoje eu vou... Aí daqui a pouco vem uma vozinha falando, ele não merece isso, para que você vai fazer isso? Deixa esse homem para lá, você já percebeu? Às vezes você fala, eu vou dar o melhor no meu trabalho, na minha empresa, eu amo aquele lugar, eu vou fazer o melhor. Aí vem aquela vozinha e fala, para que você vai fazer isso? Teu patrão não te merece, teu patrão não te valoriza. Você já viu? Levante a cabeça, Deus é contigo. Se Jesus foi lá nas profundezas e pregou para os espíritos que está, ele pregou. Imagina o Filho de Deus pregando. Ele pregou para os espíritos que estavam em prisão. Receba. Ele pregou, o Filho de Deus pregou. Satanás quer que você fique ansioso, que você fique desesperado, que você perca a sua fé, que você perca a esperança. Ele quer que você não acredite em mais nada, não acredite em mais ninguém. Ele quer que você se desespere. Não se desespere. Não se desespere. Ei! Vamos orar? Só a última coisa. Ai, meu Deus do céu. Deus é tremendo, viu? Tá preparado para receber mais aí? Olha, mais uma coisa, olha. Quando Jesus voltou, aí, deixa eu ver aqui, segura aí, olha só um minutinho, peraí, quando Jesus voltou, Pastor Nilson Santos, é muito maravilhoso ouvir o senhor pregando a palavra do nosso Deus, é muito forte, olha aí que maravilha. Deus abençoe, dona Graça. Deus abençoe. A palavra de Deus, o Apocalipse fala que é assim, ó. Quando entra, é como mel, mas quando cai no estômago, é amargo como um fel. Você sabe o que quer dizer isso? Quando a gente lê algo na Bíblia que é doce, que é maravilhoso, quando entra na gente, aquilo começa a amargar e a gente tem que colocar para fora. Você já viu que vomitar é o que eu estou fazendo? Eu estou vomitando o que eu recebi. É isso aí. É o livrinho, entendeu? O livrinho que quando você come é doce. É daqui a pouco você tem que falar o que você está ouvindo aqui. Daqui a pouco você vai falar para alguém. Você vai conversar com seu filho, com a sua filha, com o teu patrão. Fala sobre isso. Que Judas, que era o melhor amigo de Cristo, Jesus desceu lá no inferno. E Judas estava lá. Como será que foi esse encontro? Será que Jesus viu Judas lá? Só para encerrar, e a gente orar, quando Jesus voltou, deixa eu achar aqui na Bíblia, se você, só um minutinho, deixa eu pegar aqui, só vou falar e nós vamos orar, só para encerrar. Quando Jesus voltou, aí Jesus se encontrou com Pedro. Está preparado para receber ou não? Está pronto para receber? Quando Jesus voltou, Jesus se encontrou com Pedro. E na hora que ele estava ali conversando com Pedro, ele perguntou assim: Pedro, tu me amas? Lembra disso? Quem lembra? Você lembra? Ele perguntou assim: Pedro, tu me amas? Pedro falou: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas mais do que os outros? E Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, eu te amo. Aí, antes de Jesus subir, isso aí o Espírito já tinha entrado de volta no corpo, na matéria. Imagina, Jesus já estava ali, porque o corpo sumiu do túmulo, então já tinha tomado de volta. Você lembra, Fátima? Pedro perguntou assim: tu me amas? Aí Jesus
Jesus perguntou, tu me ama? Ele falou, Senhor, tu sabe todas as coisas, eu te amo. Aí, conversa vai, conversa vem, Pedro vira para Jesus e pergunta assim, olha o que Pedro pergunta assim, mestre. Não, aí Jesus falou assim, Jesus disse, quando tu te converteres, cuida das minhas ovelhas, do meu rebanho. Aí Pedro vira para Cristo e pergunta assim, olha a pergunta de Pedro, mestre, e quanto àquele? Você sabe quem é aquele que ele está perguntando, não? Sabe quem é? E quanto àquele? Ou seja, Pedro queria saber justamente o que a gente está aqui falando. Pedro perguntou, mestre, e quanto àquele? Aquele, para não falar o nome Judas, sabe? Sabe quando você não quer falar o nome da pessoa e você diz o fulano de tal? O fulano de tal. Aí Pedro, olha gente, já está meia hora aqui já. Pedro perguntou assim, e quanto àquele, mestre? Meia hora de palavra, hein? Meia hora, ainda abri só alguns versículos aqui. Aí ele perguntou assim, mestre, e quanto àquele? Sabe o fulano? Não falou o nome, só falou, e quanto àquele? Aí Jesus olhou para Pedro, imagina Jesus ressurreto, Jesus aquele ressuscitado, alvo como a neve, ele olhou para Pedro com um olhar e disse, o que te importas? É muito forte, né? É muito forte. Jesus disse, Pedro, o que te importa? O que te importa? O que te importa? É forte ou não é? Essa é para ficar de pé, hein? Já está de pé já? Essa é para ficar de pé. É para ficar de pé. O que te importa, Pedro? Em outras palavras, o que te importa do que eu fiz com ele ou o que aconteceu com ele? Porque você sabe que tem pessoas que mesmo, não foi o caso do apóstolo Pedro, Deus jamais, mas tem gente que às vezes ela quer ficar sabendo, né? E a fulana? E o fulano? Ah, entendi também o que fez, né? O que fez, tá colhendo o que plantou. Tem gente que é assim, né? Infelizmente. Mas na hora que Pedro perguntou, o mestre, Jesus Cristo, disse, o que te importa? Eu quero que você cuide do meu rebanho. Quando você se converter, rapaz. Se converte, rapaz. Se converte e cuida do meu rebanho. Não é verdade? Às vezes você fica... você não, tem pessoas que ficam, e o fulano? E o ciclano? E o... hein? Fica atrás de fofoquinha, de conversinha, querendo saber. O fulano fez isso e traiu, mas largou a mulher, largou o marido, largou o fulano e tal. O que te importa? Jesus disse, cuida do meu rebanho. Em outras palavras, é tão difícil cuidar da nossa vida, ainda tem que ficar olhando para a vida dos outros. Jesus falou com você? Essa palavra mexe com você? Ele fala com você? Então vamos falar com Deus. É momento de oração. Eu louvo a Deus e agradeço a Ele por essa palavra que eu recebi do Senhor e eu te entrego. Vamos falar com Deus. Meu Pai, quando eu abrir essa janela, Senhor, que o Teu Santo Espírito visite agora a todos que oram conosco agora, em nome de Jesus, que a luz de Deus venha sobre a tua vida, ó Deus e Pai, o Senhor que na cruz sofreu, padeceu calado, sim, o Senhor padeceu calado porque o Senhor sabia tudo o que estava acontecendo. Meu Deus, quando a pessoa não sabe o que está acontecendo, há um desespero, há uma agonia, há uma ansiedade.
Mas quando ela sabe para onde ela está indo, o que está acontecendo, meu Pai, ela entende. Eu te peço agora, Senhor, estende as tuas mãos, que o teu Santo Espírito entre nessa casa, nessa família, que o teu Santo Espírito, meu Deus, visite agora os aflitos, os necessitados, os desesperados. Meu Deus, o Senhor pregou aos que estavam em prisões. E nesse momento, meu Pai, esta oração, esta palavra, ela chega aos que estão presos a uma depressão. Seja livre aí agora. Seja livre. Você que está preso a uma angústia, essa angústia sai do teu peito agora. Estas preocupações saem da tua mente, saem da tua cabeça. Você que estava preso a um vício, seja livre agora. Seja livre, o Espírito do Senhor entra aí no teu corpo. Ó Santo Espírito, entra, meu Senhor. Entra neste corpo agora. Entra e faz o teu milagre. Ó, meu Deus, eu oro por todos os nomes que foram escritos aqui no YouTube, no Instagram, que o Senhor venha visitar cada nome, cada pessoa, venha fazer o teu milagre. Meu Deus, nós oramos na janela porque Daniel orava na janela e o Senhor era com ele, o Senhor foi com Daniel, o Senhor é com a gente e será para todo sempre. O Senhor disse, invoca-me no dia da tua angústia. Essa pessoa que está angustiada, meu Deus, que te invoca, que ela seja livre dessa angústia, seja livre dessa depressão, seja livre desse mal-estar, seja curado. Ó, meu Senhor, estende as tuas mãos agora para abençoar, estende as tuas mãos para restaurar. Eu abençoo a todos que estão nesta live. Tira a dor da cabeça, tira essa tristeza, tira, meu Deus, essa sinusite, tira agora esse tumor, esse câncer nos ossos, some daí agora. Câncer de pele, some, desaparece. Toca, meu Deus, agora e tira, meu Senhor, todo o cansaço, toda a angústia, toda a fraqueza, que dê lugar à tua força. Seja abençoado, seja livre aí agora. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde hoje, amanhã e para todo sempre. Consagra o copo com água, abençoa, Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, eu te abençoo pelo Pai, pelo Filho e pelo Divino Espírito Santo. Seja abençoado. A luz de Deus está aí com você. O Espírito do Senhor está sobre a tua vida. Que a nossa semana seja uma semana de bênção, uma semana de vitória para todos, tá bom? Nós vamos começar mais um propósito de oração. Amanhã eu estarei falando para vocês. Amanhã, às 10 horas da noite. Tá bom, gente? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Deus abençoe você que está aqui na live, pelo Instagram, você que está pelo YouTube, você que, aonde você estiver. Deus abençoe a tua vida. Deus ilumine os caminhos de todos vocês.